Avaí perdeu do Santa Catarina pela última rodada do Campeonato Catarinense e eu estive nos comentários na Sportnet com o Felipe Santos na narração para trazer a minha análise do que eu achei dessa partida. Bom, o primeiro ponto aqui é tentar entender o que foi que aconteceu com o Avaí. A equipe que era visitante nesse momento, o Avaí entra para o jogo com os seus reservas e mais que isso, com vários jogadores da base, inclusive no banco. Se a gente for pensar, 2 rodadas atrás, o Avaí tinha Otávio no gol, o Alisson. O Alisson não pôde jogar hoje porque estava suspenso, então estava cumprindo a suspensão hoje. Gabriel Simples, que poderia ocupar aquele espaço pela lateral direita, estava pendurado com cartão amarelo. Então, hoje, quem começou a partida foi o Cauã Fernandes. Então, algumas mudanças foram feitas de maneira estratégica, pensando em evitar o caos para a próxima fase e também pensando em como a equipe poderia jogar bem a partida de hoje. O meio de campo ali que a gente normalmente vê na equipe do Avaí, com o Zé Ricardo, com o Pedro Cunhabá, esses jogadores não foram nem relacionados para a partida de hoje. O meio de campo hoje foi Luiz Henrique, Cauã Dias e o Ian. Ian conseguindo sua primeira titularidade. Então a gente vê um Avaí muito mudado. O que é que o Santa Catarina tinha a ver com isso? Nada. Santa Catarina foi com a força total, mantendo a base dos seus jogadores e conseguiu imprimir o ritmo de jogo. O Santa Catarina dominou o primeiro tempo inteiro, fechou os espaços e uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo ele foi substituído, do Bruninho, camisa 7 da equipe do Santa Catarina, jogador canhoto que cai pelo lado direito, extremamente habilidoso no 1 contra 1. Quem estava marcando o Bruninho foi o Cabral. Cabral, argentino, que chegou nessa temporada para a equipe do Avaí e que teve muita dificuldade nesse 1 contra 1, não fez muitas faltas, mas o Bruninho levou vantagem em muitos momentos. Além do Bruninho, também tinha o Juninho, lateral direito, que muitas vezes ocupa o espaço dos 3/4, né? Ele não vai até a profundidade, porque o Bruninho tem essa característica, mesmo sendo um canhoto, ele consegue cruzar bem com a perna direita, mas o Santa Catarina se espalhou bem nessa entrada do último terço e fez com que a equipe do Avaí precisasse ficar muito recuada. O meio de campo se mantinha protegendo a frente dos zagueiros e isso fazia com que o Avaí demorasse muito para fazer os contra-ataques. Bom aproveitamento da equipe do Santa Catarina, principalmente nos cruzamentos, nos rebotes, aproveitando bem os rebotes e nas bolas paradas. Tanto as faltas laterais como os cruzamentos foram muito bem aproveitados pela Santa Catarina. Tanto é que o Santa Catarina faz os 2 gols, os 2 primeiros gols, a partir de escanteios. O primeiro gol sai do escanteio do lado direito e a bola vai na cabeça do Galdino. E no segundo tempo, primeira jogada do segundo tempo, a bola procura o Adriel, que foi o jogador que no primeiro tempo o cruzamento do Bruninho procurou a cabeça do Adriel também. Então a gente vê que é um padrão de jogo, um jogador muito alto, se posiciona muito bem, consegue sair da marcação. Estava acontecendo uma marcação por zona em alguns espaços dentro da grande área, a marcação feita pelo Avaí. O Adriel consegue se desvencilhar e desvia a bola no primeiro pau. O Avaí precisava entender o que poderia ser feito, né? Então, no segundo tempo, o Avaí entra com outros jogadores. As mudanças foram feitas principalmente para o meio de campo. Então, no segundo tempo, entrou o Gugel, que foi titular em outras partidas, também entrou ao longo de outras partidas, e entrou também o Tedesco fazendo a sua estreia nessa temporada, um jogador da base do Avaí, apenas 17 anos. Então, é um jogador que tem toda a questão da estreia, o time estava perdendo, precisava ajustar esse meio de campo, essa saída de bola, e a gente vê uma mudança de posicionamento dos jogadores do Avaí já no segundo tempo. Por exemplo, o Luiz Henrique, que estava jogando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, começa a cair mais pelo lado direito, porque o Taylor sai no início do segundo tempo, e quem ocupa esse espaço caindo pelo lado direito é o Josmar. O Ian, que estava pelo meio de campo, vai fazer essa função de homem referência. Então, algumas mudanças acontecem no posicionamento da equipe do Avaí, mas isso não surte o efeito necessário
para que a equipe consiga reagir. Na realidade, a equipe sofre os 2 gols até os 20, 25 minutos do segundo tempo. O segundo gol é numa jogada do Alex Gonçalves. O Alex chega ao seu 4º gol nesse campeonato catarinense e, infelizmente, no último lance do jogo, basicamente no último lance do jogo, ele vai dar um sprint, sente posterior da coxa, cai no chão chorando ali. Acho que não foi no último lance do jogo não, exagerei, mas foi ali os últimos 10 minutos do jogo, ele sente muito. E isso é muito preocupante para a equipe do Santa Catarina, pensando na continuidade do campeonato. Seu principal artilheiro, homem-gol, um jogador de referência, um jogador que puxa muita marcação, não é um centroavante clássico que fica esperando a bola dentro da área, ele sai, ele constrói, cai muito pelos lados do campo também, traz velocidade, então é uma perda realmente muito difícil para o Santa Catarina. Agora é esperar, né, o boletim médico e as próximas informações para saber o real estado de saúde do Alex. Mas se espera que ele esteja disponível para a próxima fase. Pensando em como ele caiu, acho um pouquinho difícil. Mas a esperança é a última que morre, principalmente para os torcedores do Santa Catarina. E bom, de maneira geral, resumindo o que foi que aconteceu nesse jogo, talvez se o Avaí estivesse com seus jogadores, com seus titulares, arriscasse os seus titulares, ele teria um resultado diferente. Mas a equipe preferiu poupar, já estava classificado, então era uma questão apenas de ajuste. Se mantém em segundo lugar no grupo A. E o Santa Catarina, com essa vitória, uma vitória muito festejada pelos torcedores, conquistou o primeiro lugar do grupo B. Eu queria saber de você. Você assistiu esse jogo? O que é que você achou? Se você é torcedor do Avaí, o que é que você achou da postura dos jogadores, né? Os jogadores novos chegando agora e tudo mais. E se você é torcedor do Santa Catarina, o que é que você achou da partida e dessa vitória? Como você está esperando a próxima fase? Deixa aqui nos comentários.